vamos entender um pouco como funciona o amplificador operacional, o op-amp. Então, o op-amp, a princípio, ele é um dispositivo representado na forma de um triângulo, e esse triângulo ele tem duas entradas. Aqui a gente tem uma entrada. Uma das entradas do op-amp é representada com um sinal de menos, e a outra entrada do op-amp é representada com um sinal de mais. E essa outra porta, né, aqui é chamada de saída, né? Então o op-amp ele tem duas entradas e uma saída. E qual é a característica dessas entradas e dessas saídas? Como funciona o op-amp? O op-amp é assim: qualquer tensão que a gente colocar em alguma dessas perninhas de entrada, essa mesma tensão que a gente colocar aqui nessa perninha de entrada, essa tensão ela vai se repetir aqui em cima. Então, repito, a tensão elétrica que a gente colocar nessa perninha de baixo, essa mesma tensão ela vai se repetir na perninha de cima. Por que acontece isso? Porque a construção do amplificador operacional faz isso acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nessa perna de baixo, que está conectada aqui a esse terminal V2, vamos supor que aqui em V2 a gente colocou a tensão de mais 1 volts. Se a gente aplicar mais 1 volt nessa perna de baixo, nesse ponto aqui, nesse terminal em V2, qual é a tensão que vai aparecer no terminal V1? Vai ser a mesma tensão daqui de baixo. Então aqui em cima vai aparecer a tensão mais 1 volts. Essa é a propriedade do amplificador operacional. Uma propriedade muito importante. Toda tensão elétrica que a gente colocar nesse terminal aqui inferior, essa mesma tensão elétrica vai aparecer no terminal superior. Não importa se aqui, junto a esse terminal V1, a gente adicionar circuitos elétricos complicados, cheio de capacitores, resistores, indutores, não importa a quantidade de circuitos, a quantidade de componentes que a gente adicionar em V1, não importa. O que importa é, se nós colocarmos 1 volt no terminal V2, vai aparecer 1 volt no terminal V1, independentemente de qualquer coisa que a gente faça. Tudo bem? E o contrário também vale. Vamos supor que, de alguma maneira, a gente colocou uma fonte aqui em V1, e essa fonte que a gente adicionou aqui em V1, ela tem o valor, por exemplo, menos 0,5. Vamos colocar aqui, ó, menos, deixa eu consertar aqui, muito bem, menos 0,5 volts. Se nós adicionarmos aqui no ponto V1 menos 0,5 volts, o que vai acontecer imediatamente no terminal V2 vai aparecer menos 0,5 volts também, independentemente da nossa vontade, viu? Se de alguma maneira você colocou uma fonte aqui em V1 com valor menos 0,5 volts, vai aparecer menos 0,5 volts no terminal inferior. Tudo bem? Então essa é uma das propriedades mais importantes do amplificador operacional. Qualquer tensão que você colocar no terminal de cima, essa tensão vai se repetir de maneira idêntica no terminal de baixo. Ou qualquer tensão que você colocar no terminal de baixo vai se repetir de maneira idêntica ao terminal de cima. Essa é a primeira propriedade, a propriedade mais importante do amplificador operacional. E a segunda propriedade extremamente importante do amplificador operacional é o seguinte, é que ele não consome corrente nos terminais de entrada. O que significa isso? Significa que mesmo que eu coloque aqui, ó, qualquer tensão,
Se eu colocar aqui nesse terminal superior menos 0,5, a gente sabe que vai aparecer menos 0,5 aqui embaixo também. Mas uma característica essencial do amplificador operacional é que não entra corrente elétrica nesse terminal de cima e também não entra tensão elétrica, não entra corrente elétrica, desculpa, no terminal de baixo. Então significa que tanto no terminal de cima quanto no terminal de baixo não entra corrente. Então o amplificador operacional ele não consome corrente nos seus terminais de entrada. Ah, mas se a gente aqui em cima decidir trocar esse menos 0,5 volts e colocar mais 50, se a gente colocar mais 50 volts no terminal de cima, lembra, no terminal de baixo, imediatamente, instantaneamente, vai aparecer mais 50 volts. E qual que é a corrente que esse terminal aqui vai absorver? 0 ampere. Repito, 0 ampere. Mas por quê? A gente não está colocando 50 volts aqui, ó. Não é uma baita de uma tensão elétrica, 50 volts é muita tensão elétrica, é verdade. Mas, mesmo com essa tensão elétrica aqui elevada, o amplificador operacional ele consome 0 ampere. Então não entra nenhuma corrente elétrica para dentro dele. Ele não consome corrente. E ele também aqui ele não gera nada. Então, ou seja, nem entra, nem sai. Não acontece nada em relação à corrente elétrica nesse terminal de cima e também no terminal de baixo. Ou seja, se nós colocarmos qualquer tensão em cima, qual é a corrente que entra para dentro do amplificador operacional? 0 ampere. Então, vou colocar aqui. Ó. Quanto que entra? 0 ampere. E no terminal de baixo, entra alguma coisa? Também não. Corrente que vai entrar aqui no terminal de baixo, ela não existe. Então, significa que ele vai consumir 0 ampere. Ah, mas aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no terminal V2, eu vou colocar uma tensão muito alta. Vou colocar menos 200 volts. Beleza, tudo bem? O que vai acontecer se você colocar menos 200 volts aqui embaixo? Aqui em cima vai aparecer menos 200 volts também, correto? É isso que a gente acabou de aprender. Ok. E quanto que o amplificador operacional vai consumir nessas pernas dele aqui, ó, nessa entrada dele? 0 ampere em cima, 0 ampere embaixo. Então, você acabou de aprender uma característica extremamente importante de amplificadores operacionais. Todo amplificador operacional funciona assim, todo ele. Qual é? Primeira dica, primeira regra do amplificador operacional. Toda tensão que a gente colocar no terminal superior aparece também no terminal inferior e toda tensão que a gente colocar no terminal inferior vai aparecer no terminal superior. A tensão é a mesma. Essa é a primeira regra de amplificador operacional. Tensões elétricas idênticas. A segunda regra do amplificador operacional. A corrente consumida na perna superior é igual à tensão consumida na perna inferior, que é igual a 0 ampere. Significa que ele não consome nada. Nenhuma corrente entra aqui para dentro desse terminal aqui e desse terminal aqui. Puxa, mas nenhuma corrente entra? Existe corrente em algum lugar nele? Sim. O único local que pode gerar ou consumir corrente é nesse terminal aqui de saída. Agora vamos fazer a análise do circuito chamado circuito de configuração inversora usando o amplificador operacional. Esse é um dos circuitos mais simples e um dos mais importantes no uso do amplificador operacional. Por quê? Porque, como a gente vai ver agora em alguns instantes, ele é capaz de amplificar ou reduzir o sinal de entrada. Então, vejamos como funciona esse circuito através da sua análise. Então, como nós acabamos de ver, a tensão que aparecer em um terminal, ela tem que ser exatamente igual à tensão do outro terminal. Então, perceba, o primeiro passo da nossa análise
é o seguinte: qual é a tensão elétrica nesse terminal inferior aqui, ó? A tensão elétrica aqui, que está a tensão elétrica que está nessa porta, nesse terminal inferior, é 0 volts. Por quê? Porque nós temos esse terminal que está aterrado, então nós temos que aqui embaixo, nesse ponto, nós temos 0 volts. Então esse ponto aqui embaixo, ele está sendo, digamos, alimentado por 0 volts. Então, qual deve ser a tensão no terminal de cima? Nesse ponto aqui. Nesse ponto, nós acabamos de ver que a tensão, se embaixo é 0 volts, em cima tem que ser 0 volts também. Então, aqui em cima, nesse ponto, tem que ser 0 volts. Se nós temos 0 volts embaixo, temos 0 volts em cima, então esse ponto aqui em particular, que é esse ponto de junção, ele deve ser 0 volts também. Então, limpo a tela para colocar a informação de 0 volts. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte para a gente deixar aqui marcado que esse ponto aqui ele é 0 volts. Tudo bem, se esse ponto aqui é 0 volts e esse ponto aqui de entrada é uma tensão mais VI, significa que temos o potencial nesse ponto aqui mais VI, temos o potencial nesse ponto aqui 0 volts, significa que vamos ter uma corrente elétrica passando por esse resistor R1. Então temos uma corrente aqui, vamos chamar essa corrente de I. I é a corrente que passa por esse resistor R1. Então o que vai acontecer com a corrente I? Quando a corrente I ela chega nesse ponto, para onde ela vai? Ela entra para esse terminal aqui, certo? Claro que não. Nós acabamos de ver que a corrente não entra nesse terminal. Esse terminal ele consome 0 ampere. Então o que vai acontecer com a corrente? Vai entrar no terminal? Não. A corrente ela vai vir aqui para cima, ó. Ela vai seguir o caminho dela para cima. Aqui é a corrente I. A corrente I vai atravessar o resistor R2 e vai seguir o seu caminho. Corrente I para cá. E a corrente I seguindo para cá, segue o seu caminho natural e gera uma queda de tensão aqui chamado VO, V de output. Então temos uma tensão V de input e temos uma tensão V de output. Como é que a gente faz, como é que a gente descobre a relação entre o V input e o V de output? Bem, então a gente sabe pela regra básica de eletrônica, né, que a tensão V é igual a R vezes I. Então, o que nós temos? A tensão V de I vai ser igual a resistência R1 vezes a corrente I, correto? Então, obviamente, o I vai ser igual ao VI sobre R1. E essa corrente VI sobre R1 ela sobe. Quando ela sobe aqui, ela gera uma queda de tensão, correto? Nesse ponto, para esse outro ponto aqui. Vou marcar. Então, gera uma queda de tensão mais aqui, menos aqui. Porém, como vai ser essa queda de tensão? Bem, perceba aqui que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é 0 volts, correto? Esse ponto é 0 volts. E esse outro ponto aqui, ó, na saída, ele é Vout. Então, o que nós temos? Nós temos a regra 0 volts menos Vout vai ser igual a quem? R2 vezes I. Porque R2 vezes I é a queda de tensão sobre esse resistor R2. 0 menos Vout é igual a R2 menos I. Só que, então, a gente pega essa expressão aqui, ó, do I igual a um VI sobre R1, pega essa expressão e substitui ali, ó, onde está o I. Quando a gente substituir, o que vai acontecer? Nós vamos ter 0 menos Vout, vai ser o próprio menos Vout,
vai ser igual ao R2 vezes quem? VI dividido por R1. Então, o que nós temos aqui? Nós desejamos encontrar a relação entre, como está feito aqui, a relação entre a entrada pela saída. A saída vem na parte de cima e a entrada vem na parte de baixo. Será que nós encontramos essa expressão? Bem, então sim, nós encontramos essa expressão quando a gente faz a regra aqui, né? O que a gente vai ter? O Vout na parte de cima, que é o V de output, vai ser igual a quem? Vout na parte de cima, VI embaixo, relação VI sobre Vout, a relação vai ser R2 sobre R1 sobre R1, porém com um sinal de menos em cima, com um sinal de menos. Então, Vout sobre VI vai ser menos R2 sobre R1. O que significa esse sinal de menos? Significa que toda tensão positiva que eu colocar aqui na entrada, toda tensão positiva que eu colocar aqui nessa entrada, ela vai se converter numa tensão negativa aqui na saída. Por que vai se converter numa tensão negativa? Por causa desse sinal de menos. E toda tensão negativa que eu colocar na entrada vai se converter numa tensão positiva lá na saída. Então, o que acontece, por exemplo, se a minha entrada VI for igual a mais 1 volt, se o meu resistor R2 for igual a 10 kΩ, e se o meu resistor R1 for igual a 1 kΩ. O que vai acontecer é que quando eu substituir esses valores ali na expressão, opa, aqui tem um menos R2. Quando eu substituir esses valores ali na expressão, o que vai acontecer? VI 1 volt, R2 10 kΩ, R1 igual a 1 kΩ, quando eu substituir aqui em cima, nessa expressão, quando substituirmos aqui em cima nessa expressão, o Vout vai ser igual a menos 10 volts. O Vout, então, vai ser igual a menos 10 volts. Entenderam? Então, essa configuração de amplificador operacional com esses dois resistores, ela é chamada de configuração inversora. Por quê? Porque ela inverte a tensão de entrada na saída e ela é capaz de amplificar ou ela é capaz de atenuar a tensão da entrada, porém invertendo o sinal. Como que ela é capaz de atenuar ou de amplificar? Porque perceba aqui, olha, se nós colocarmos 1 volt na entrada, está saindo menos 10 volts na saída. Então ele está amplificando no fator de 10 vezes. Como que a gente obtém essa amplificação de 10 vezes? Basta a gente colocar os resistores adequados. Se em vez de amplificar nós quisermos uma atenuação, o que a gente faz? Basta inverter os valores. Por exemplo, se em vez de R1 igual a 1 e o R2 igual a 10, se nós invertermos essa ordem de valores, por exemplo, no R1 nós colocarmos 10 kΩ e no R2 nós colocarmos 1 kΩ, o que vai acontecer na saída? O R2 aqui em cima vai ser 1, o R1 embaixo vai ser 10, então a tensão de saída vai ser 0,1 volt. Então o Vout vai ser igual a menos 0,1 volt. Então perceba que a tensão de 1 volt na entrada foi atenuada para 0,1 volt. O que isso significa? Significa que a configuração inversora ela é capaz de amplificar o sinal ou ela é capaz de atenuar o sinal. E ela é extremamente útil, extremamente utilizada em circuitos elétricos em geral. Você vai encontrar a configuração inversora desde fontes chaveadas usadas em computadores, vai encontrar esse tipo de configuração em smartphone, vai encontrar esse tipo de configuração
em controladores industriais, circuitos elétricos de maneira geral, nós sempre vamos ter a configuração inversora, porque nós sempre precisamos atenuar ou amplificar sinais, circuitos de áudio, circuitos de vídeo, circuitos de transmissores e antenas. A configuração inversora ela é extremamente útil, extremamente utilizada.